E aí pessoal, professor Antônio aqui. Hoje a gente vai ver nesse vídeo equações de segundo grau, né? O que são equações de segundo grau? Elas são classificadas como incompletas ou completas, mas de forma geral a gente vê elas nesse formato aqui, né? Então, ax ao quadrado mais bx e mais c é igual a zero, né? Por isso é uma equação. É claro que a, b e c são valores numéricos e a única regra que a gente tem que seguir é que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, acaba se transformando numa equação do primeiro grau, né? Bx mais c. Então, e o x é o valor que a gente vai encontrar, é a raiz da equação. Qual a diferença das incompletas e das completas? As incompletas eu posso ter o b ou o c iguais a zero. E pode também ser o e, né? E ou. Pode ser que o b e o c sejam igual a zero. Então, por exemplo, 3x ao quadrado mais x igual a zero. Esse aqui é o valor de A. E aqui, que é o 1, né? Como não tem o valor, é o valor de B. O C, então, é igual a zero nesse caso. Eu também posso pegar o outro aqui, x ao quadrado menos 4 igual a zero. O A vale 1, que é o valor que está aqui junto com o x, né? O B vale zero. E o C, que é o termo independente, é o termo que está sem o x, vale menos 4. Né? Então, aqui, só para a gente voltar nessa aqui. O A vale 3, o B vale 1 e o C vale zero, igual a zero. Então, a gente sempre tem que pensar isso. Como é que eu sei cada um, então? O A vem junto com o x ao quadrado, o B é o valor numérico, o valor que está junto com o x, e o C a gente chama de termo independente, é o termo que não tem o x junto dele. E uma equação completa, então essas aqui são incompletas, né? Uma completa, eu tenho, por exemplo, assim, x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero. Aqui eu sei que o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 2. Está aqui os três valores. Quando B e C não são zero, não são iguais a zero, pelo menos um deles, a equação é completa. E um caso de incompleta, que tem o B e o C igual a zero, é o seguinte. Por exemplo, 3x ao quadrado igual a zero. Ó, o A vale 3, o B vale zero e o C vale zero. Então, essa aqui é uma incompleta. Ok, então vamos lá. Então vamos começar com dois casos de equações incompletas. X ao quadrado mais 3x é igual a zero. Aqui é bem simples de fazer. A gente observa que esses dois valores têm um termo em comum, que é o x. Né? Então eu posso isolar o x, eu posso fazer o seguinte, x que multiplica x mais 3. Por que isso? Eu separei, eu vi que o x é comum para os dois termos. Né? Então eu separo o x e eu faço o quê? X ao quadrado dividido por x. Vai dar x. 3x dividido por x vai dar 3. Se eu fizer essa distributiva aqui, x vezes x e x vezes 3, eu volto para essa parte inicial. Isso aqui é igual a zero. Quando eu tenho uma multiplicação de dois termos, para me dar um resultado zero, pelo menos um dos termos tem que ser igual a zero. Então, por exemplo, 0 vezes x mais 3 é igual a zero. X vezes zero é igual a zero. É claro que nesse caso aqui não vão ser os dois, vai ser um ou outro igual a zero. Então, quais os valores possíveis de x que me resultem nessa igualdade aqui verdadeira? Né? Quais os valores de x que eu substituo aqui e vai dar realmente igual a zero? Bom, eu já posso ver que esse x aqui pode ser zero, e esse aqui já é uma solução, é uma das raízes da equação que a gente chama. E como a gente está trabalhando com uma equação de grau 2, de segundo grau, a gente sempre vai ter duas raízes. Elas podem ser duas raízes iguais ou duas raízes diferentes. Tá? E ou esse x então é igual a zero, ou x mais 3 é igual a zero. Fazendo a álgebra aqui, eu vou fazer x mais 3 menos 3 é igual a zero menos 3. Esse aqui vai se anular, então vai ficar x é igual a zero menos 3 é igual a menos 3. Essa aqui é a outra raiz da minha equação. Tá ok? Então a minha solução vai ser o quê? Menos 3 e 0. O que são essas raízes aqui? Se eu substituir qualquer um desses valores aqui na minha equação, o resultado vai dar exatamente zero. Por exemplo, se eu pegar menos 3 ao quadrado, vamos colocar aqui, menos 3 ao quadrado mais 3 que multiplica menos 3 igual a zero.
Vamos lá. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Lembrando que esse menos aqui também está elevado ao quadrado. Então, regra do sinal, sinais negativos, menos com menos, mais. Ou, então, o quadrado de qualquer valor, sempre vai dar um resultado positivo. Agora, mais 3 vezes menos 3, menos 9. Mais com menos dá menos. Então, 0 é igual a 0. Bem, o que a gente estava esperando chegar. Agora, se eu substituir por 0, 0 ao quadrado é 0. Vamos botar aqui. 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 igual a 0. 0 ao quadrado é 0. 3 vezes 0 é 0. Também 0 igual a 0. Então, realmente, a solução dessa minha equação inicial, as raízes dessa equação, é menos 3 e 0. Qualquer outro valor que eu tentar substituir aqui não vai chegar em 0. Ok, então essa aqui foi uma equação incompleta onde o C era 0. E aqui a gente tem uma segunda, onde o B é 0. A mesma ideia, né? A gente vai fazer o quê? Só que a gente não vai isolar nenhum valor, porque não tem nenhum valor comum aqui. Aqui só tem x, aqui só tem 9. Eu vou pegar esse 9 que está aqui e vou passar esse 9 que está subtraindo para o outro lado, somando. Então, eu vou fazer o seguinte, x ao quadrado menos 9 mais 9 igual a 0 mais 9. Se está acostumado a dizer eu vou passar para o outro lado, ok. Só tem que tomar cuidado para não confundir, em algum momento pode confundir. Esses dois valores vão se anular, vai ficar 0, vai ficar x ao quadrado igual a 0 mais 9 é 9. Agora aqui, nesse caso, como eu estou achando as raízes de uma equação de segundo grau, eu vou colocar o seguinte, vou fazer a raiz quadrada do x ao quadrado e vou fazer a raiz quadrada do 9. Só que aqui eu vou botar um mais ou menos, e a gente já vai ver por que disso. A raiz quadrada é x ao quadrado, eu corto o quadrado com o x, com a raiz. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. O quadrado eu corto com a raiz quadrada de 9 é 3, então x igual a mais ou menos 3. Então a solução, né, o conjunto de solução é menos 3 e 3. Vamos testar agora. Menos 3, vamos substituir aqui. Menos 3 ao quadrado menos 9 igual a 0. Menos 3 ao quadrado, a gente já tinha visto antes, é 9. 9 menos 9 é igual a 0. Tá ok. 3. Substituir pelo 3 agora. 3 ao quadrado menos 9. Número elevado ao quadrado, 9 menos 9 é igual a 0. Também conferiu. Agora a gente vai fazer a equação completa. Tá aqui então. X ao quadrado menos 7x mais 12. Essa aqui a gente não consegue resolver tão direto como a gente fez as duas primeiras, porque a gente tem que aplicar algumas fórmulas, algumas coisinhas para entender se ela tem uma solução e qual é essa solução. Mas é bem tranquilo, a gente vai só usar alguns valores que já constam ali. Primeiro, a gente vai separar os valores. A igual a 1, que é o valor que acompanha o x ao quadrado. O b igual a menos 7, não posso esquecer do sinal. E o c é igual a 12. A primeira coisa que a gente vai fazer numa equação dessas aqui, que é uma equação de segundo grau completa, é calcular o delta, né? O delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente vai ver muitas vezes isso durante a vida estudantil, a vida acadêmica. É só pegar os valores que tem aqui e substituir aqui, sempre cuidando o sinal. Então vamos lá. b ao quadrado, o b é menos 7 ao quadrado, menos 4, esse 4 aqui é da fórmula mesmo, vezes o valor do a, que é 1, e vezes o valor do c, que é 12. Menos 7 ao quadrado é 49 positivo. Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12 é 48. Então, o meu delta é igual a 49 menos 48 é igual a 1. Ok. O que me indica esse delta aqui? Esse delta me indica o seguinte, se ele for positivo, eu vou encontrar duas raízes. Então, se o delta é maior que zero, duas raízes reais, sempre nos reais, né? Sempre no campo, no conjunto dos reais. Se o delta é igual a zero, duas raízes diferentes. Se o delta é igual a zero, duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, for número negativo, não possui
raízes reais. Ou seja, a gente não tem uma solução no campo dos números reais, no conjunto dos números reais. Não vai... Ok, achei meu delta igual a 1. Agora eu vou partir para uma outra equação, para uma outra fórmula, que é o seguinte. Ela é bem legal de trabalhar. Eu vou botar assim. X igual, é uma fração, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. O delta que a gente achou aqui, lembra do mais ou menos que a gente tinha feito na atividade anterior? Está aqui na fórmula. Eu vou resolvendo até um certo ponto. Isso aqui eu vou achar duas raízes, né? Inclusive são duas raízes diferentes, porque aqui o delta é positivo, né? Eu vou achar duas raízes, mas até um certo ponto o cálculo é sempre o mesmo. Então eu não preciso me preocupar em separar eles. Depois eu vou separar o mais e o menos aqui. X igual menos b, menos 7, mais ou menos. Então viu que eu cuidei o sinal do 7 e o menos da fórmula. Esse menos é da fórmula, esse menos é do número. Por isso que tem 2 aqui. A raiz quadrada do delta, que é 1, que eu já achei, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Olha só. Agora eu já vou, só um pouco de álgebra aqui, já vou resolver. X igual menos 7, fica 7. Mais ou menos, raiz quadrada é 1, é o próprio 1. Dividido, 2 vezes 1 é 2. Aqui eu divido, aqui eu vou separar e a gente costuma fazer o seguinte. A gente costuma fazer assim. X' é igual a 7 mais 1 dividido por 2. E o x, duas linhas, é igual a 7 menos 1 dividido por 2. Peguei primeiro a operação de soma, depois a operação de subtração. Resolvendo aqui, 7 mais 1 é 8, dividido por 2, 4. 7 menos 1 é 6, dividido por 2, dá 3. Então a solução dessa minha equação, as raízes dessa minha equação, são 3 e 4. Qualquer um desses dois valores que eu substituir aqui em cima, 3 e 4, vão resultar em 0. Então essa é uma forma de resolver, uma forma bem tranquila. Primeiro a gente calculou o delta. Tem em alguns casos, as pessoas preferem colocar esse delta aqui dentro, o valor b ao quadrado menos 4ac. Também vai dar certo, não tem problema nenhum. Peço que comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.